Olá, vem chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse vídeo, a defesa de Jairinho tem novas provas que inocentam o ex-vereador. Que história é essa? E o que tem acontecido com as testemunhas do caso Henri Borel? Clã político de Jairinho poderiam estar influenciando? Vocês acham que existe justiça no Brasil e a justiça será feita nesse caso? Bom, vem com a gente porque estamos aqui para falar das principais notícias sobre o caso Henri Borel. Porque só aqui no canal Suas Notícias Hoje você acompanha as principais notícias do dia, tudo que é destaque no Brasil e no mundo, o que acontece também no mundo das celebridades, com os famosos e também todo o bafafá na política. Então vem com a gente participando e comentando cada um desses acontecimentos. A escandalosa mudança de versão de Tainá de Oliveira Ferreira em depoimento à justiça no início do mês de outubro expôs um estranho padrão de comportamento que caracteriza algumas testemunhas do trágico caso Henri Borel. Tainá, a babá do menino que perdeu sua vida em março deste ano no apartamento em que morava no Rio de Janeiro com o padrasto, o ex-vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho, e a sua mãe Monique Medeiros, fala demais. Vejam só, ela já contou 3 histórias diferentes sobre a família, um clã político comandado pelo pai de Jairinho, o deputado estadual Coronel Jairo, com o qual ela e vários parentes têm laços antigos. Outras 2 testemunhas de acusação, ao contrário, não falaram, deixaram de comparecer ao segundo tribunal do júri fluminense. Uma é a empregada doméstica Leila Rosângela Matos, que trabalhava para o vereador e a mulher e seguia prestando serviços à família. Outra é a cabeleireira Tereza dos Santos, que atendia a Monique quando Henri relatou à mãe, pelo celular, as agressões de tio Jairinho. De todas, a mais enrolada é a babá Tainá, que agora pode ser investigada por falso testemunho em juízo. Depois de ter sido indiciada por mentir na delegacia, na primeira vez que falou à polícia, Tainá disse que a família era harmoniosa. Diante de suas conversas no celular com Monique, que mostravam o contrário, voltou atrás e narrou ao menos 3 episódios de agressões de Jairinho contra Henri, ocorridos quando ela estava no apartamento. No tribunal, de novo torceu a história, alegou se sentir usada por Monique e induzida por ela a pensar que Jairinho era um monstro. Sua relação com o clã é antiga. Antes de ser babá, ela trabalhou como cabo eleitoral do ex-vereador nas 2 últimas eleições. Em 2015, quando ele era líder do governo na Câmara dos Vereadores, chegou a ser nomeada para um cargo na prefeitura. Seu pai e seu marido igualmente atuaram em campanhas de Jairinho, que ainda teve um tio dela como assessor pessoal e ajudou uma tia a ser nomeada para cargo público. Mais ainda, a mãe de Tainá trabalha até hoje na casa do Coronel Jairo como babá de seu neto. O promotor Fábio Vieira, ele disse, evidentemente, o depoimento dela foi mentiroso. Só não sabemos se por intimidação ou vantagem financeira. Tainá não se manifestou sobre esse novo depoimento. A empregada Leila não apareceu no tribunal porque não foi localizada pelo oficial de justiça. Como Tainá, ela tem relação próxima com a família de Jairinho. Sua mãe, Geralda, contou à revista Veja que Leila foi empregada por 2 anos na casa do Coronel Jairo, onde continua indo passar roupa aos sábados. Contatada por telefone, a empregada despistou. Olha só o que ela diz: esse é um assunto chato que perturba, entendeu? Estou aproveitando que as pessoas se esqueceram de mim. A cabeleireira Tereza tampouco recebeu a intimação, forneceu à polícia um endereço diferente do salão do shopping onde trabalha.
Ela tem dito a interlocutores que o que tinha para falar já falou. Foi procurada pela revista Veja no salão, mas extremamente nervosa, não disse uma palavra. Em paralelo, advogados de Leniel Borel, pai de Henry, que fazem parte da equipe de acusação, relatam tentativas de intimidação em ligações de números privados. Em uma delas, de madrugada, um homem disse: "O que vocês querem? Já não está bom o que vocês têm?" Outro desconhecido avisou: "Fica no seu canto, você está invadindo o espaço dos outros e não vai querer que invadam o seu." O próprio Borel disse em seu depoimento que foi seguido por um carro da polícia por 2 quilômetros sem ser abordado. As próximas audiências, dessa vez para ouvir as pessoas listadas pelas defesas do ex-vereador e de Monique, estão marcadas para 14 e 15 de dezembro. Será que vamos ver novamente mudança de versão das testemunhas, silêncio de outras? Bom, pessoal, é nítido que a babá Tainá de Oliveira está mentindo, não é mesmo? Após 3 depoimentos totalmente contraditórios. O que vocês acreditam? Acham que foi por intimidação ou vantagem financeira? Vai deixando aqui nos comentários. E agora vamos falar sobre uma nova prova que está sendo usada pela defesa de Jairinho para alegar a sua inocência. Um vídeo inédito que foi publicado hoje, pessoal, mostra o ex-vereador Jairinho tentando reanimar o menino Henry Borel no elevador do prédio onde a família morava, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para a defesa do político, o registro contradiz a versão da polícia de omissão no socorro ao menino, morto no dia 8 de março, e reforça a tese de morte por acidente doméstico. Já o promotor de justiça Fábio Vieira defendeu a consistência das informações do laudo pericial e descartou a hipótese da defesa. No entendimento dele, o conjunto de provas é suficiente para incriminar Jairinho e Monique Medeiros, padrasto e mãe da criança de 4 anos que respondem pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Nessas novas imagens registradas na madrugada do dia 8 de março, Jairinho aparece entrando no elevador, seguido por Monique com a criança desacordada no colo. O padrasto então tenta reanimar Henry sem sucesso. A mãe olha para Jairinho e parece falar algo. A imagem mostra o casal deixando o elevador com a criança. O vídeo será anexado a um documento paralelo elaborado pela defesa de Jairinho, que sustenta a tese de acidente doméstico e contesta a versão de que o menino tenha sido assassinado. O legista e perito criminal Sami El-Jundi, contratado pela defesa do ex-vereador para elaborar um relatório paralelo do caso, deu uma declaração. Veja só o que ele diz. A mãe aparece absolutamente angustiada nas imagens. Nesse meio tempo, o Jairinho tenta fazer a respiração boca a boca. É a evidência que Jairinho não estava inerte, afirma então o legista e perito criminal, contratado pela defesa do ex-vereador. Outra advogada, Flávia Frois, ela é responsável por um trabalho de investigação defensiva que alega a inocência de Jairinho. Ela também diz o seguinte: o vídeo comprova que não houve omissão de socorro, o Henry não foi assassinado e os 2 inocentes estão presos. Estamos diante do maior erro judiciário da atualidade. A dúvida sobre a versão de acidente doméstico contada por padrasto e mãe da criança no Hospital Barra D'Or deu início a um trabalho desenvolvido por peritos que envolveu o exame do corpo da criança no IML, captura de vídeos, reprodução simulada no local do crime e extração de dados de 14 celulares com o auxílio de uma ferramenta israelense adquirida por cerca de 5 milhões de reais pelo governo estadual. Peritos e legistas e criminais descartaram a tese de acidente doméstico e concluíram que houve uma ação violenta que durou até 3 horas, com 23 lesões espalhadas pelo corpo condizentes com aquelas produzidas mediante uma ação violenta. Ainda segundo o laudo, Henry não apresentava sinais vitais no elevador.
Em depoimento, 3 pediatras informaram que a criança chegou sem vida ao hospital. E o perito da defesa contesta o laudo. O nome dele ganhou repercussão nacional ao ser relacionado como testemunha de defesa de Elise Matsunaga. É um dos responsáveis pela exumação do corpo de Marcos Matsunaga. Foi responsável também pela análise dos problemas periciais, incluída no livro O Pior dos Crimes, a história do assassinato de Isabela Nardoni. El Junde questiona a qualidade do laudo, diz que ferimentos podem ter sido produzidos durante o próprio atendimento médico e aponta imprecisões na perícia em relação às lesões no rosto do menino. Ele diz: o laudo é ruim e incompleto. Inicialmente, não há descrição de lesão na face de Henry. Depois, em complementação a um questionamento do delegado, ele fala em lesões nos lábios. Nas imagens no elevador, não aparecem lesões no rosto, que são compatíveis com manobras médicas de intubação. A perícia não permite descartar a versão de acidente doméstico e é compatível com a narrativa de Jairinho e Monique. Nesse caso, eles podem estar dizendo a verdade e são inocentes até que se prove o contrário. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre essa nova prova? Será mesmo que Jairinho e Monique são inocentes? Será que o que aconteceu com Henry foi um acidente? Deixe o seu comentário para não perder nenhuma novidade, nenhuma notícia sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Faça sua inscrição, ative também as notificações e não esquece de deixar aquele like que você sempre deixa, ajuda muito a gente trazer essas notícias todos os dias aqui no canal Suas Notícias Hoje. Nos encontramos logo mais no próximo boletim. Um grande abraço a todos!